Olá, meus amigos. Eu queria só fazer um comentáriozinho com você, né? Que eu achei bem interessante. Eu tava pensando outro dia. Eu levei mais de 2 anos depois que eu saí da igreja e excomunguei ela, né? Resignei a minha condição de membro. Eu levei mais de 2 anos para conseguir mostrar meus ombros. Olha que loucura, né? Olha o que a lavagem cerebral faz com você. Eu, quando saí da igreja, eu não conseguia ainda, durante todo esse tempo eu não conseguia usar roupa com ombros de fora, porque desde os meus 9 anos de idade eu não podia mostrar meus ombros, né? Interessante, né? Como você tem um ritmo muito pessoal, né? Para se desligar dessas bobagens que impõem na tua vida completamente sem necessidade, né? Mas enfim, eu só queria fazer essa observação, porque muitas pessoas perguntavam para mim, ai, por que você não usa nenhuma roupa assim, né? Não mostra os ombros, né? E eu não conseguia, bloqueio, tá? E hoje eu estava eu estava escutando o último episódio de podcast que eu ia assistir hoje, na minha última hora de trabalho, né? Porque eu trabalho 8 horas por dia e eu escuto livros de áudio e podcast todo o tempo. E ia ser o último episódio, eu tava cansada, louca pra vir pra casa. E era um podcast chamado This American Life. É um podcast de jornalismo investigativo, tá? Então ele não tem nada a ver com mormonismo. E eu tô escutando. E eu pensei, não é possível que eu tenha que terminar meu dia com isso, né? Meu dia de trabalho com isso. Mas uma das jornalistas da equipe, ela era ex-mormon. E ela resolveu falar sobre o grande problema de entrevistas a portas fechadas, né, que os bispos realizam com menores de idade. E ela entrevistou várias outras pessoas, inclusive uma outra colega de trabalho dela também era ex-mormon. E elas estavam contando, né, as coisas que elas passaram na mão dos ungidos do Senhor. Presta atenção numa coisa, eu não estou generalizando, não. Você que é bispo na igreja, que tem um coração bom, tem boa fé, o que eu estou falando não serve para você e tá tudo certo, tá? Eu não estou dizendo aqui, nunca disse que todos são assim. Porém, você aprende na igreja que todos eles são de confiança. E não é verdade. Esse é o tabu que eu quero quebrar, tá bom? Nenhum dos dois extremos, não são todos puros e bons e de boa fé, e também não são todos predadores sexuais. Então você precisa abrir os olhos e prestar atenção, porque você nunca vai saber com quem você está lidando, tá? É só isso que eu quero dizer. Então elas estavam conversando, né, sobre... Ela entrevistou, por exemplo, uma mulher, né, hoje é uma mulher, mas aos 12 anos de idade, ela escutou pela primeira vez a palavra masturbação da boca do bispo numa entrevista. Ele perguntou se ela se masturbava. Ela não sabia o que era masturbação. Então, quando ela chegou em casa, ela foi pesquisar. E isso introduziu ela à pornografia. A partir dali, ela começou ela gostou, né? O bispo deu uma boa ideia para ela e ela ela levou muito além, né? E acabou... se masturbar não tem problema, mas ela acabou sendo introduzida para pornografia, e isso, como membro da igreja, é um absurdo, né? Então ela teve muitos problemas. Ela entrevistou outras mulheres, cada uma falando as perguntas absurdas que escutaram dos seus bispos e dos traumas que isso geraram na vida sexual delas. Inclusive, essa jornalista falou que ela perdeu a virgindade dela aos 28 anos de idade. E ela está na igreja, ela está fora da igreja já há mais de 8 anos, ela tem 30 e poucos anos, e ela disse que até hoje ela tem problemas na vida sexual dela. Por conta de toda aquela pressão que ela sofreu durante a infância e juventude dela, tá? E ela falou algo interessante que eu queria dividir com você. Ela disse que ela conversou com 3 historiadores, e eles... historiadores do mormonismo, né? Do mormonismo, que estudam mormonismo, e eles disseram para ela o seguinte, que
Na década de 70, por causa daquele movimento que surgiu, né, sexo, drogas e rock and roll, né, com os hippies e as pessoas, e aquela geração estava tentando quebrar todos aqueles tabus que existiam antes, né, até os anos 60 em relação à sexualidade. A igreja ficou com muito medo de perder o controle da população mórmon, né, dos membros. Então, em 1975, eles introduziram nos manuais dos bispos como é que fala? Essa diretriz de que eles deveriam fazer perguntas em relação à sexualidade dos membros, tá? A partir Bom, começa aos 11, 12 anos de idade, né? Perguntas de nível sexual. Você guarda a lei da castidade? Ah, meu Deus do céu. Porque aos 11 ou 12 anos de idade, você pode entrar no templo para fazer batismos. Então o bispo faz essa pergunta para você. Enfim, foi por isso, tá? Que também eles pararam de usar barba. Se você olhar até o presidente anterior ao presidente Kimball, alguns presidentes da igreja usavam barba. A partir do presidente Kimball, ninguém mais usou barba e passou a ser mais uma regra moral que a igreja começou a impor aos homens. Nada de barba, porque barba estava relacionado aos hippies também na década de 70. Na década de 70 também, se eu não me engano, veio aquele livro horroroso escrito por Spencer W. Kimball que destrói a tua vida sexual, totalmente a tua autoestima junto, né? Chamado O Milagre do Perdão. Amigo, se você quiser ouvir as coisas boas que a igreja tem, que eu sei que tem, você precisa ir na reunião de testemunho lá, tá bom? Ou você precisa acessar centenas de casais, o que eu tô falando aqui? Centenas de vídeos que fazem apologia ao mormonismo e a tudo que o mormonismo te oferece de bom. Eu estou aqui para quebrar tabus. Eu não vou falar bem da igreja aqui, porque eu estou quebrando tabus. Eu estou falando aqui a parte negra dela, que também existe, que também é tão real, que é tão podre. A história da igreja é tão podre, é tão desprezível, é tão nojenta, é tão absurda, que eles não deveriam carregar o nome de Jesus Cristo na marca registrada deles como corporação. Isso sim eu considero uma heresia. Você que é mórmon, você que é mulher, e você que foi criada dentro daquelas regras tão rígidas sobre a sexualidade, que você não pode nem pensar em sexo, quanto mais tocar no teu corpo, menos ainda ver qualquer coisa, aí você se casa virgem no templo, e você tem que satisfazer o teu marido, tudo isso entre aspas, e você tem que ser maravilhosa para ele, porque senão ele vai buscar lá fora, porque ele tá justificado, né? Se ele buscar lá fora é porque ele não tinha em casa, né? E a culpa vai ser tua. Eu quero te dizer uma coisa, querida. A lavagem cerebral que a seita mórmon faz no cérebro dos membros em relação à sexualidade é muito forte. E se você está tendo problemas sexuais no teu casamento, a culpa não é tua. A culpa não é tua. Eu vou deixar o link para esse podcast, para esse, como é que fala? Para esse episódio desse podcast chamado This American Life. Quem entende inglês, escuta. E você vai ficar provavelmente tão triste quanto eu. Sempre que eu escuto as experiências dessas mulheres de boa fé que tiveram a sua sexualidade danificada, né, pro resto da vida, isso mexe muito comigo. Eu tenho muita tristeza e muita pena delas. Eu sei exatamente como isso acontece, porque eu fui vítima do mesmo problema. Sabe o que é bom? O bom é que, quando eu iniciei esse canal e até hoje, eu sempre cito para você literaturas, né? As minhas fontes de pesquisa. Todas elas estão em inglês. Eu não encontrei até hoje eu não encontrei nenhum livro em português. Eu não encontrei, não estou dizendo que não existe. Eu não encontrei nenhum livro em português que contasse a história da igreja como ela realmente aconteceu, nenhum livro em português que falasse sobre o massacre nas Montanhas Meadows,
sobre a vida de adultério, de pedofilia, de abuso de autoridade, de charlatanismo, de desonestidade do fundador dela, chamado Joe Smith Jr. Então eu sempre cito para você as obras nas quais eu pesquiso, elas estão em inglês. Uma dessas obras é essa aqui. No Man Knows My History, por Fan Brody. Fan Brody, ela era uma escritora, historiadora também, porque ela escrevia biografias, e ela era sobrinha de David O. McKay, eu acho que o 5º presidente da igreja, se eu não me engano. E ela pesquisou, claro que ela era membro da igreja fiel, tá? Como você talvez que esteja assistindo aí. E ela foi estudar a vida de Joe Smith e ela escreveu este livro, está no mercado até hoje porque é real, porque não é calúnia, não é difamação, é realidade, é baseado em documentos históricos, por isso não foi tirado de circulação, tá? Porque se fosse mentira, se isso aqui fosse algo que fosse calúnias contra Joseph Smith, esse livro teria saído de circulação, eu imagino, porque a igreja é muito poderosa, querido. Ixi, teria tirado do mercado, pum, com peteleco, mas não tem argumentos jurídicos para fazer isso, então esse livro está no mercado. No Man Knows My History significa nenhum homem conhece a minha história. Essa é a tradução. The Life of Joe Smith, a vida de Joe Smith. Aqui você vai conhecer o teu presidente, o teu fundador, o fundador da tua igreja que nunca foi profeta, coisa nenhuma, como ele realmente era. Agora você pode acreditar ou não. Aí você vai falar para mim, mas eu não entendo inglês, né? Eu falei para você que esse canal não é meu, é nosso. Porque muita gente está unindo forças comigo, muita gente está empenhado em desmascarar essa corporação. Um brasileirinho querido chamado André Ventura, de São Paulo. Beijo, querido! Meu Deus, eu nem sabia que você estava fazendo isso. Sabe o que o André aprontou? Ele traduziu este livro, tá? Para a língua portuguesa. Eu vou dispor. Agora eu já entendi. Ele vai vender o livro, né? Agora eu vou ganhar dinheiro, tá? Então, mais uma vez, você vai cair do cavalo nos teus julgamentos ridículos e infundados, porque nem eu, nem o André vamos ganhar um tostão com isso, tá? Eu tinha que falar isso pros maliciosos, tá? Não podia perder essa. Eu vou colocar o link para você acessar esse livro em PDF na descrição do vídeo gratuitamente. Você só não conhece o fundador da tua igreja se você não quiser agora. Eu tô fazendo a minha parte, o André fez a dele e essa foi uma coisa maravilhosa. Eu nunca peço para você compartilhar nada, meus vídeos, encaminhar, curtir, eu não peço nada disso, tá? Mas eu vou te convidar a compartilhar o link o link para a tradução deste livro aqui em português. O Brasil precisa conhecer Joe Smith porque ele realmente foi e não porque a igreja mente para você que ele foi. Precisa. As pessoas que falam a língua portuguesa no Brasil, na África, Portugal, beijo Portugal, merecem saber a verdade, tá? Então faz a tua parte. Não é você não faz um compromisso de defender a verdade e a retidão. Defende a verdade. Aqui tá a verdade. Esse foi Joe Smith. Nenhum homem conhece a minha história, porque se conhecesse, amigo, a tua igreja não teria prosperado como tem prosperado até hoje. A gente não vai acabar com ela, não, mas a gente vai ajudar pessoas boas, de boa fé, que estão sofrendo lá dentro, abuso, que estão sofrendo com por terem que viver uma identidade que não é delas. Nós vamos ajudá-las e dar a elas todos os motivos para saírem fora. Você que tá feliz, pum, esquece esse livro, tá? Você tá feliz lá dentro? Fica lá. Não precisa ler o livro, mas você que quer conhecer, que quer saber quem Joe Smith realmente foi e o que a tua igreja faz contigo, que mente para você descaradamente, pega este livro. Na descrição do livro, na descrição do meu vídeo vai estar o link para a tradução em português, em PDF, gratuitamente. Um brinde ao conhecimento e à liberdade. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.